Paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja, Peniel. Romanos 8, 6 diz assim, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8,6. Esse contexto que fica aqui em Romanos 8, glória a Deus, é muito profunda, né? Essa mensagem que Paulo se expressa aos romanos, falando das práticas, né, carnais e também da vida do Espírito, faz uma diferença muito grande. Esse esclarecimento dele, esse direcionamento, né? Glória a Deus. É bem claro, né? Desse servo de Deus, na verdade. Aleluia. É muito forte. É muito forte. Porque desde o princípio, a gente, na história bíblica, né, nos fatos, na verdade, que não são só histórias, não são contos de fada, são realidades vividas pelo homem, né, registrada por Deus, através de homens que se dedicaram as suas vidas ao Evangelho. Então, sempre existiram épocas em que os homens temiam a Deus e épocas também que os homens não temiam, uma mistura. Uma parte temia a Deus e outra parte não temia a Deus. E vocês viram as consequências daqueles que não temiam a Deus. Então, o fato de o homem ter o livre-arbítrio, ele tem a sua boca, ele fala o que ele quer falar, não quer dizer que ele está certo. Porque se Deus criou o homem, deu livre-arbítrio, aí ele permite ele se expressar como ele quer, porém a gente tem que ter prudência no que a gente se expressa ou pratica. Então, Romanos é um livro que fala muito da prática, né, da carne, a pessoa está na carne, viver na sua própria vontade, nesse corpo que foi contaminado com a morte. É muito sério. Por que, apóstolo, o corpo foi contaminado com a morte? A partir do momento que Eva cede para a sugestão do inimigo, do diabo, inimigo das nossas almas, e sujeita ele no que ele falou do fruto do conhecimento do bem e do mal, o qual o homem comeu, e por isso ele trouxe o mal a toda a humanidade. Isso não é conto de carochinha, não. Isso não é algo que o mundo não conheça. Principalmente aqueles que se dizem intelectuais e famosos, entre aspas, né? Porque para mim o famoso é Jesus. Para mim o grande eu sou é Deus. Que pelo fato de a pessoa ser bem sucedido na sua profissão, seja atriz, ou seja um trabalhador comum, glória a Deus, não os fazem celebridade, como os homens inventaram isso, causa de ganho, né? Causa de ganho. Porque a honra seja dada a Deus, né? O louvor e o domínio para sempre. Então,
nunca vi um século semelhante ao século em que existia Sodoma e Gomorra como esse século. Um século em que as pessoas pecam, transgridem e ainda querem colocar culpa na Bíblia. Ainda blasfemam contra a palavra de Deus, dizendo que ela tem que ser reescrita. Como fala um louco, um tolo, um desvairado, como fala uma pessoa incauta, uma pessoa sem conhecimento nenhum bíblico teológico, assim fala aquele que diz que a Bíblia precisa ser reescrita. A Bíblia precisa ser reescrita para poder ela concordar com o pecado da prostituição, com o pecado do sodomismo, onde em vez de se arrepender, onde em vez de se prostrar diante de Deus e confessar os seus pecados, ainda ousam na soberba a se levantar contra a verdade de Deus. Deus, irmãos, é um Deus justo. Se prega muito amor, até esses que são hipócritas, mentirosos, né? Dizendo que Deus é amor. Eles pegam isso para enganar as pessoas, né? Eles falam de amor justamente para engabelar, mas colocam a sua doutrina de morte, seu ensinamento de morte. Porque todo mundo, segundo a palavra de Deus, está aqui em Romanos, que anda na carne, que anda na sua vontade, que anda no conselho da sua vontade carnal, peca, entendeu? E é uma pessoa sujeito à derrota, porque a inclinação para a carne, para os atos carnais, ou viver na carne, é inclinação para a morte. E viver no Espírito, com letra maiúscula está escrito, é viver em novidade de vida, é viver para a vida, que é Deus, que é os seus ensinamentos. Então, praticar as obras da carne e ainda falar contra Deus é assinar sentença de morte. E não vem com essa de se levantar contra autoridades constituídas por Deus, porque a nossa aparência parece frágil, né? Parece uma aparência de alguém que não tem alguém que proteja. É porque muitas pessoas são soberbas, vivem no pecado, na prostituição, no sodomismo, né? E querem condenar quem fala a verdade, que não vive na prática da prostituição nem do sodomismo. Só obedece aquilo que Deus está dizendo. Além de se esforçar para não andar na carne e no espírito, nós nos esforçamos para falar aquilo que a palavra de Deus nos ensinou e de pregar. Agora alguém não querer ouvir a verdade, querer falsificar, criar uma inspiração do diabo e da carne para tentar substituir a verdade de Deus, é o cúmulo da ignorância, é o cúmulo da estupidez. Então eu vejo, né, pessoas que se dizem inteligentes, famosas e foram influenciadoras de crianças, né? Pessoas que se colocam como influenciadores e foram de criança, de público infantil, falar contra a verdade de Deus que forma o caráter do homem, que forma no homem, aleluia, glória a Deus, um dos melhores caráteres que tem, que é o caráter cristão, que é o temor de Deus. Ensina a criança o temor de Deus, ensina ela o caminho do Senhor, ensina ela a humanidade e terás no futuro um homem de bem, uma mulher de bem, aquele que teme o Senhor. Agora, uma pessoa que se diz influenciadora de criança, entendeu?
todo mundo sabe o histórico, né? Não é alguém que se arrependeu, teve um histórico ruim, se arrependeu e vive novidade de vida. É alguém que pratica o mal, apoia o mal, as ideologias de morte e quer ainda se levantar contra a verdade e dar uma sugestão do diabo de querer interpretar a Bíblia do seu jeito, ou criar uma Bíblia nova sem ter conhecimento nenhum teológico, nem o mínimo, e nem sujeitar pastor, nem apóstolo nenhum ministro do Evangelho, e dizer, né? É como a gente vê a pessoas que se desviam da verdade, formam igreja, entre aspas, né? Ministério da perdição. O ministério da carne, na verdade. E quem anda na carne não agrada a Deus. E aí essa pessoa se perde e ainda leva muita gente com ela. Esses tipos de pessoas que se dizem cristão, e ainda há quem vá debater com essas pessoas. Essas pessoas estão condenadas ao inferno se não se arrepender. Estão sentenciadas ao inferno. E aí, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Entendeu? Vocês não levam as pessoas aos tribunais querendo que paguem indenização a vocês por causa de alguma coisa que falou de verdade ou não, e consegue ter o dinheiro, porque o intuito não é ensinar a verdade à pessoa, é ter soldo, ter mais dinheiro. Porque quem está com o intuito, né, que é influenciador de criança, que é influenciador para o bem e não é interesse em número, não apoia a ideologia do diabo, não é de contra a palavra de Deus. Toda pessoa que se diz inspirada, que se diz uma pessoa de bem e fica usando a palavra amor, isso é coisa bem de que nós conhecemos, que chama democracia a derrota, as ideologias do diabo, entendeu? Os falsos ensinamentos, né? A degradação moral, eles chamam de democracia. A inversão de valores, a falsa justiça, eles chamam de democracia. Entendeu? Isso é coisa do diabo. É aquela inversão que o diabo usou lá com Eva e levou a humanidade à derrota, que Jesus teve que vir, né? O Senhor Deus teve que se materializar para morrer na cruz, para salvar aqueles simples, aqueles que temem da palavra de Deus, aqueles que ouvem e creem. Mas se a pessoa não ouve, não se arrepende e ainda quer mudar o sentido da palavra de Deus, ainda quer reescrever a Bíblia, isso significa que ela não é só soberba, mas delira, né? O orgulho no pecado é o mesmo orgulho que o diabo teve e disse assim: subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E por causa disso o Senhor jogou ele por terra, expulsou ele de lá. Está lá em Ezequiel. Pesquise. Então, essas pessoas não têm que ser ouvidas. Eu fico observando, cadê o público dessas pessoas que falam contra a Bíblia? Porque ainda permanece. Vocês que criaram seus filhos direito, vocês que não querem o mal para sua família, entendeu? Sai de perto dessas pessoas. A Bíblia diz pra gente, sai de Babilônia. Quem é de Deus sai de Babilônia. Sabe o que quer dizer isso? Sai dessas religiões falsas, dessas ideologias de trevas, desses ensinamentos que afastam o homem de Deus, que diz para ele que o homem pode casar-se com outro homem, uma mulher casar-se com outra mulher, e tá tudo bem. Quer dizer, querem criar ideologias, uma Bíblia que é uma Bíblia do diabo, em que se conforme com o pecado, que diga que Deus é a favor. Você pode andar em pecado como você quiser, na prostituição, no sodomismo, só não queira colocar Deus na sua sujeira.
Só não queira colocar Deus na sua sujeira. Isso não é discurso de ódio como você. Discurso de ódio é o que vocês têm, porque é uma hipocrisia. Se tocar na divindade de Deus, tocar naquilo que Deus falou e fala, entendeu? Nos mandamentos a seu bel prazer, por causa da sua prática sodomita, sua prática de prostituição, lascívia, pelo amor de Jesus Cristo, entendeu? Então arrependei-vos e crede no Evangelho. O juízo está determinado, a sentença está determinada. O Senhor é tão bom e misericordioso que deixou escrito as práticas que levarão ao homem ao inferno. Ele foi bem claro, está em Apocalipse. E o que o pastor leu, entendeu? Falando é a palavra. Você pratica o mal, você vai receber a sentença de morte, que é o dano da segunda morte, que é o inferno. Isso aqui não é nada, oh meu Deus, julgou. Meu Deus, está julgando. Quem é o homem? O homem usado por Deus, ele julga assim. Se fosse assim, por que o juiz julga? Não é um homem? Por que o juiz julga da sentença? Então o juiz pode, Deus não pode, que criou que tem todo o poder. Então o Senhor que deu a sentença, ele é o juiz dos juízes. Então quem se expressa assim é leigo e não acredita nem no juiz da terra, mas na hora de levar o processo para o juiz julgar e ganhar indenização, aí todo mundo acredita. No juiz da terra acredita. Então não diga que não acredita que o homem pode julgar. Porque se o juiz da terra julga, imagine Deus. Foi decreto de Deus, foi sentença de Deus. Está escrito, ninguém vai para o inferno se não escolher ir para lá. Ninguém vai para o céu se não escolher ir para lá. Então quem vai para o inferno, como a Bíblia diz, é quem escolhe, quer viver na carne, e a inclinação da carne é morte. Livro de Romanos, leia capítulo 8 todinho. Eu li só o versículo 6 e estou falando para você, desperte, entendeu? Não fique achando porque você, eu oro um pouco, mas vive uma vida de sodomismo, e ensina o sodomismo, e diz às pessoas, diz uma mulher que continue querendo mulher para casar com mulher, uma mulher, ou um homem casar com outro homem e dizer para ele que ele pode se batizar e se salvar, porque você está indo para o inferno, está levando a pessoa para o inferno, porque a palavra de Deus diz, arrependei-vos. Deus não está dizendo, eu estou mandando para o inferno porque eu sou ruim, porque tem que ir. Não, o Senhor está dando uma escolha, entendeu? Desperta tu que dormes, desperta tu que dorme, deixe sua hipocrisia e seu sodomismo, arrependei-vos e credes no Evangelho, que o Senhor Jesus aplique a sua palavra no seu coração e te leve ao arrependimento, porque o seu pecado é tão grande que você está se levantando contra quem deu a vida para livrar o homem do inferno, e você, por falta de conhecimento e por gostar do pecado, está indo de contra a sua própria palavra, a palavra de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Shalom Adonai.